Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 23 de julho de 2020 e o título é Aceitação. Ultimamente tenho sido bombardeada por todos os lados com a palavra aceitação. Ok, universo, já entendi a mensagem. Essa sincronicidade sempre está tentando nos mostrar alguma coisa que não estamos entendendo. Pois bem, o que eu não estou aceitando, ou o que está acontecendo ao meu redor que eu preciso aceitar, vivemos em busca de nos tornarmos pessoas perfeitamente boas, cheias de qualidade e admiradas por isso. Bem, já aprendi que perfeição não existe, uma vez que esse é um conceito muito pessoal. O que é perfeito para mim pode ser algo disforme para outro. Até mesmo nossos ídolos nos parecem perfeitos e maravilhosos, mas isso acontece porque não os conhecemos verdadeiramente. Todos nós somos feitos de luz e sombra. Normalmente, identificamos os defeitos no outro, mas na hora de encarar o espelho e enxergar nosso lado sombrio, a primeira reação é rejeitá-los através de inúmeras desculpas. Acusamos os outros de intolerantes e ignorantes, mas não aceitamos que desta forma estamos agindo igual, também estamos sendo intolerantes por não aceitar o posicionamento ou opinião diferente da nossa. Apontamos os vícios alheios e não percebemos os nossos. Todos nós temos um lado obscuro, por mais que lutemos para nos transformarmos em pessoas iluminadas, bondosas, afetivas e do bem. As sombras fazem parte da nossa personalidade. Para dominá-las é preciso reconhecê-las. Elas não são a personificação do mal. Se bem trabalhadas, podem até nos trazer proteção. Nossa realidade é cheia de conflitos e más inclinações. É primordial identificar nossas imperfeições e aceitá-las, pois só assim teremos controle sobre elas, e esse aprendizado nos ajudará a não permitir que as sombras alheias nos afetem e nos desequilibrem. Cada vez que negamos algo em nós, estamos nos privando da oportunidade do autoconhecimento e da consequente possibilidade de evolução. Então, como dizem por aí, aceita que dói menos e se aprende muito mais. Então, vamos lá. E quando eu falo aqui, né, da aceitação, não é que você aceitar e se conformar, não é isso. É que para a gente conseguir trabalhar alguma coisa que esteja, que a gente precise trabalhar, né? Todos nós temos sombras aí e para trabalhar e arestas para parar. Mas para a gente conseguir trabalhar isso, a gente precisa primeiro reconhecer essas sombras, né? E esses defeitos, né? Esses desequilíbrios nossos. E se a gente não conseguir enxergá-los, né, a gente não consegue trabalhar. Assim como numa faxina, se você não tirar as coisas do lugar, não vasculhar todos os cantos, não vai ficar tudo limpo. Vai sobrar coisa lá, vai sobrar sujeira embaixo do tapete, vai sobrar sujeira nos cantinhos escondidos. Então a gente precisa ter assim, essa disposição de vasculhar tudo, e isso com relação a nós também. E essa questão que eu falo, às vezes a gente enxergar no outro defeitos que a gente tem, é que nós somos espelhos. E normalmente, se a gente parar para pensar, coisas que nos incomodam em outras pessoas são coisas que a gente precisa trabalhar na gente. Então, às vezes a gente está criticando o outro, que o outro é intolerante, que o outro é chato, não sei o que, mas se a gente parar para prestar atenção, a gente também faz certas coisas. Até porque quando você se irrita demais com o comportamento do outro, você também está sendo intolerante. Porque e até você está dando controle, o seu controle na mão do outro. Porque se o outro tira o seu equilíbrio, você está permitindo que ele te afete. Se aquilo está bem trabalhado em você, você não vai se incomodar, você vai entender que aquilo é do outro, não pertence a você. A partir do momento que te tira o equilíbrio, é porque é algo que incomoda também em você, você se vê ali. Mas às vezes a gente não tem coragem de admitir, de assumir que a gente também faz. E é por isso que incomoda, é por isso que irrita. Porque se fosse uma questão já
já trabalhada e já assimilada, já limpa, né, na gente mesmo, não incomodaria. Você ia olhar e falar, problema dele, né? Ele que vai responder, as consequências são deles, tal. Mas se te incomoda, presta atenção. Talvez seja alguma coisa que você precise trabalhar. E principalmente essa questão de intolerância, quando a gente não tolera alguma coisa, assim, algo que te incomoda demais, é algo que a gente precisa trabalhar na gente. Quando a gente critica demais, é porque é algo que a gente tem que olhar com carinho aí e dar uma atenção e ter coragem e disposição para limpar, para trabalhar. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa aceitar. Então é isso que eu falo da aceitação. Então, primeiro passo para a gente conseguir trabalhar algo que precisa ser trabalhado em nós, né, para a nossa evolução, para a gente conseguir tirar dali algum aprendizado e dar um passo adiante, é a aceitação. A partir do momento que a gente aceita aquela sombra, a gente aceita aquele defeito, aquela imperfeição, a gente tem condição de trabalhar aquilo e melhorar. E também entender que assim, não é o fato de, eu percebi, eu sei que eu tenho esse defeito, e de uma hora para outra, pá, né? Num estalar de dedos você já vai resolver. Não. Vai exigir muito cuidado, muita atenção, muita reflexão, muito trabalho mesmo, porque mas o fato de você reconhecer e acolher já é o primeiro passo, é o início do trabalho. Então, é fundamental que a gente trabalhe também, né, de uma certa forma, a humildade de entender que ninguém é perfeito e que nós também temos as nossas mazelas, as coisas para serem ainda aprendidas, né? Ninguém tá aqui, que está aqui nesse momento sabe tudo. A gente está num processo evolutivo. Tem gente que está atrás e tem gente que está lá adiante já, né? Então, e cada um está no seu tempo, no seu caminho, na sua jornada, passinho por passinho. E faz parte, né, desse nosso trabalho aqui, desse nosso momento, a gente está aqui para isso. Mas a gente precisa entender e aceitar, né, que nós ainda temos muita coisa aí para aprender, para limpar, que a gente é luz, mas também é sombra. E essas sombras, de uma certa forma, elas também fazem parte, né, da construção de quem nós somos hoje. Só que é algo que a gente precisa, pelo menos, controlar. Então, assim, a gente precisa começar controlando para depois ir reduzindo, reduzindo e ir limpando. Porque vai chegar um momento, que é o que a gente espera, que a gente seja praticamente luz, né? Totalmente luz ainda vai levar muito tempo, porque mesmo numa frequência mais elevada, numa quinta dimensão, ainda nós não seremos, né, totalmente evoluídos. Nós teremos ainda muitas coisas para trabalhar. Só que aí vai ser um caminho mais leve, mais suave, sem sofrimentos, sem as maldades, sem a crueldade. Vai ser um momento de possibilidade de evolução e de aprendizado. Coisa que às vezes sem tantos contratempos como a gente tem atualmente, né? De coisas que estão o tempo todo nos desequilibrando ou tentando nos desviar, e esse caos todo que a gente tem vivido. Vai ser um momento de ordem e é aquele momento que a gente vai poder se dedicar a realmente o nosso trabalho individual.
porque no momento atual que nós estamos, a gente ainda está muito inserido aqui, né, no contexto da terceira dimensão, da Matrix, a gente ainda tem muita coisa aqui que a gente faz parte disso. A gente precisa contribuir, né, com esse momento. Então a gente tem que se envolver em algumas questões ainda, porque a gente tem que trabalhar isso também e tem que contribuir. A gente não está aqui a passeio. A gente veio para fazer alguma coisa. Todo mundo tem aqui seu propósito, sua missão. E realmente cuidar justamente da nossa evolução é um desses propósitos, né? Conseguir se melhorar a cada dia e ir limpando todas as sombras e arestas que a gente vem carregando de todas as nossas vivências. E eu acho que a gente está num momento que tem nos permitido, né, enxergar justamente todos essas questões que a gente ainda precisa trabalhar e conseguir, e até com uma maturidade emocional e espiritual que nos permite olhar com mais carinho, acolher, aceitar e ter essa disposição e de realmente tratar, cuidar e se melhorar como ser humano, né? E justamente esse trabalho individual, né, nos tornando pessoas a cada dia melhores, vai, de uma certa forma, agregando e contribuindo para o contexto geral em que a gente se encontra, vai contribuindo para toda essa caminhada e essa evolução da própria humanidade e do nosso próprio planeta. Então, porque conforme a gente vai se melhorando, a gente vai aumentando a nossa frequência, a nossa vibração, e isso tudo influencia na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam, né, no nosso entorno, e de uma certa forma isso vai sendo ampliado, né? Quando a gente vai melhorando a nossa vibração e melhorando o que nos cerca, isso vai se expandindo, né? Vai se expandindo e vai fazendo parte do todo e contribuindo para esse momento aqui em que é tão importante para nós, porque a transição, né? Ela é essa ascensão, ela é do planeta e ela é individual nossa também. Então, esse trabalho justamente de limpar as sombras e de entender os processos que a gente ainda precisa evoluir neste momento, é o que vai nos levar justamente, o que está nos levando, né? Porque nós estamos fazendo esse trabalho, né? E está nos levando para esse caminho de ascensão individual e também planetária. Okay? Nós todos somos um. E a nossa evolução contribui também com a evolução dos demais, porque quando a gente melhora, né, quando a gente aumenta a nossa luz, a gente acaba iluminando o nosso entorno e iluminando também o nosso planeta, né? Então, e a gente acaba também, de uma certa forma, servindo de norte, né? Porque quando a gente começou nessa caminhada, a gente tinha as nossas referências, né? Em pessoas que nos auxiliaram no começo desse processo. E a gente foi evoluindo. Hoje, nós estamos num caminho da jornada que pode também servir de norte para quem ainda está no comecinho. Né? Assim como ainda a gente se baseia naqueles que estão bem à nossa frente. Eles nos servem também de guia, de exemplo, de orientação. Então, é uma corrente. Cada um que evolui um pouquinho vai puxando essa corrente e levando para frente, né? Impulsionando o processo aí de transição e de ascensão, certo? Então, que a gente seja aí, né? Se trabalhe bastante para ser um elo muito forte
dessa corrente aí evolutiva, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.